Quero te cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mas independente do momento que você está vendo esse vídeo, que você está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa ministrar o teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa falar a tua vida e você possa ser edificado pelo aquilo que o Senhor tem para o meu e para o teu coração nesse dia. Amém? O texto que eu quero compartilhar com você hoje é um texto muito conhecido. Todos conhecemos, todos já ouvimos algo a respeito. Mas eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração e ao meu coração através dessa palavra no dia de hoje. Amém? Então, no livro de Jeremias, no capítulo 18, que é o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Vamos ler do 1 até o 10. A palavra do Senhor diz assim: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como a barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que falar de uma gente e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Amém? Então aqui a palavra do Senhor fala justamente de um momento em que o Senhor vai lá e chama Jeremias falando: Olha, vai e desce a casa do oleiro para eu poder falar contigo. E a primeira coisa que a gente vê nessa palavra, que é uma coisa maravilhosa, é que muitas vezes o Senhor ele usa das coisas do nosso dia a dia, coisas do nosso cotidiano, coisas daquilo que nós estamos, faz parte do nosso dia, para nos mostrar a sua vontade, para nos mostrar um exemplo, para nos mostrar algo e para falar aos nossos corações. Então é importante que nós possamos sempre estar sensíveis à voz do Senhor, para ver muitas vezes em algum exemplo, de alguma coisa do nosso dia a dia, a voz do Senhor ministrando aos nossos corações. O Senhor falando às nossas vidas de uma forma tremenda. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. E é maravilhoso quando o Senhor usa coisas do nosso dia a dia para falar: olha, através desse exemplo aqui, eu vou ministrar na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aqui o Senhor ele levou Jeremias à casa do oleiro, falando: olha, vai lá e desce que eu vou falar com você. E a palavra do Senhor fala que Jeremias foi. E chegando lá, o oleiro estava fazendo um vaso, estava ali na roda, trabalhando num vaso. E a palavra do Senhor fala que aquele vaso, ele se quebrou na mão do oleiro. E depois que esse vaso se quebrou na mão do oleiro, o oleiro pegou e começou a refazer aquele vaso. Mas não mais daquela mesma maneira, mas de um jeito conforme agradava ao seu coração. E aí o Senhor fala: olha, da mesma maneira sois vós. Da mesma maneira, eu não posso fazer dessa mesma maneira com o povo de Israel, não posso fazer com o meu povo. E aí o Senhor vai lá e explica aquilo para Jeremias. E fala e ministra ao coração dele. Falando: olha, muitas vezes, no momento em que eu falar contra uma nação, contra um povo, para destruir, para derrubar, para poder fazer todo o mal contra essa nação, mas de repente, havendo arrependimento nesse povo, havendo arrependimento verdadeiro, contrição do coração, então eu me arrependo desse mal que eu tinha decretado, e aí isso vai se reverter. Da mesma maneira, uma nação a qual eu tenho colocado para poder plantar, para edificar, para poder ser bênção, mas o povo simplesmente se voltando contra a minha palavra, o povo simplesmente se voltando contra a minha vontade, não mais obedecendo a minha voz. Da mesma maneira, eu também me arrependo daquele bem a qual eu já tinha decretado para aquela nação. E aí isso também se reverte para a destruição, para justamente o povo ser derrubado ou ser destruído. Então, aqui a palavra do Senhor fala justamente disso. E eu não sei se eu vou conseguir explicar exatamente da forma que eu enxerguei isso verdadeiramente no meu coração, mas a palavra do Senhor fala justamente que aquelas nações
Era um vaso sendo moldado. Era um vaso que estava ali sendo moldado. E a palavra do Senhor fala que aquele vaso se quebrou. Não foi um processo do próprio oleiro. Não foi algo que o oleiro fez para que se quebrasse aquele vaso, para que se interrompesse aquele processo de construção. Mas simplesmente aquele vaso a qual estava sendo moldado se quebrou na mão do oleiro. E aí quando a gente fala se quebrou, a gente está falando, por exemplo, de um barro, de um vaso que está sendo moldado, ele é mole. A gente vê alguns vídeos nesse sentido. Eu nunca fiz nenhum vaso, mas a gente vê nos vídeos que o vaso ele é mole para justamente ser moldado. E o processo de quebra é justamente quando há o quê? Um pouco de rigidez. Essa rigidez acaba o quê? Dependendo do jeito que ficou um pouquinho mais duro, preciso moldar para o formato que eu quero, corre o risco de se quebrar. E aí a palavra do Senhor fala que aquele vaso que estava sendo moldado na mão do oleiro, ele se quebrou. Ou seja, aquele processo que ele estava sendo feito, aquilo que já estava a ideia do oleiro para aquele vaso, aquilo que já estava sendo moldado para aquele vaso, por causa daquele vaso se enrijecendo de alguma maneira dentro do processo, aquele processo foi quebrado e aí começou a construção de um novo vaso. Um vaso não mais conforme aquele primeiro vaso, mas conforme a vontade do oleiro. E aí o Senhor fala justamente, dá esse exemplo, falando das nações. Porque o Senhor decretava, por exemplo, a destruição. O Senhor decretava, muitas vezes, a ruína de uma nação. Mas a palavra do Senhor fala que era justamente como esse vaso que estava sendo moldado. Mas o arrependimento. O vaso estava sendo moldado para a destruição. Estava sendo moldado para justamente aquela nação ser derrubada. Mas o arrependimento da nação. A nação se voltar ao Senhor. A nação se voltar à vontade do nosso Deus. É como justamente ela se enrijecer um pouquinho contra aquele processo que já estava sendo moldado. E aí se quebra. E aí agora esse vaso novo que está sendo construído já não é mais para destruição, mas é para a glória do Senhor. Da mesma forma que foi a gente vê um claro exemplo disso na cidade de Nínive. Quando o Senhor decretou a sua destruição. Mas aquele povo que se voltou ao Senhor e se arrependeu. Aquele povo se voltou à palavra do Senhor, se vestiu ali e se derramou diante da presença do Senhor. E ali aquele processo que já estava moldado, aquela sentença que já tinha sido decretada, de repente foi o quê? Quebrada, foi desfeita. Por quê? Porque o vaso ao qual estava sendo moldado, ele se enrijeceu, falou, não, eu vou me voltar ao Senhor, eu vou me voltar ao Deus, aleluia, qual eu preciso estar diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, da mesma forma também acontece o contrário. Muitas vezes o Senhor tinha, e a gente vê também claramente o povo de Israel. O Senhor decretando bênção, vitória. Ali estava sendo moldado para a bênção do povo, para a vitória do povo. Mas o povo, justamente por endurecer o coração, por se voltar contra o Senhor, por se voltar a outros deuses, aquele vaso se quebra. E aí vem o quê? Vem Êxodo, vem justamente a questão do cativeiro, vem tantas outras destruições do povo. Porque o quê? Aquilo que era bênção do Senhor, aquilo que o povo está sendo moldado para a vitória, de repente endurece. E aquele vaso se quebra na mão do oleiro. E a gente tem que pegar isso daí como exemplo também para as nossas vidas. Para o nosso coração, o Senhor ele está nos moldando. Se muitas vezes, vamos pensar antes agora, se nós estamos vivendo sem Deus, sem salvação, se nós estamos vivendo uma vida completamente fora dos caminhos do Senhor, se você tem vivido uma vida completamente fora da presença do Senhor, saiba que isso que está sendo moldado para a sua destruição, para que você simplesmente esteja fadado a viver uma vida sem Deus, sem o Senhor, isso no teu coração, você se voltando ao Senhor, você se voltando à palavra do Senhor, isso é quebrado, isso é enrijecido, e aí de repente aquilo que você já não tinha mais solução, você já não tinha mais saída, aleluia, o Senhor vai lá e te faz um vaso novo. Um vaso agora para a glória e para o reino dele. Um vaso agora para que você seja, aleluia, mais que vencedor em Cristo Jesus e que a salvação esteja plena na tua vida. Então, se você tem sido um vaso longe dos caminhos do Senhor, tome uma atitude nesse momento. Seja esse endurecimento no meio do processo.
e falar: não, em nome do Senhor Jesus, eu vou me voltar ao Deus da minha salvação, eu vou me voltar ao meu Senhor. E também o contrário. Se por acaso você está no caminho de vitória, um caminho de bênção, um caminho na presença do Senhor, tome cuidado para não se enrijecer no processo. Tome cuidado para não se endurecer no processo, de você colocar a sua vontade, a sua verdade, o seu querer acima do querer do Senhor. Mas, aleluia, seja um vaso muito bem moldado na mão do oleiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continue fazendo a vontade do Senhor. Continue sendo, aleluia, uma argila muito mole na presença do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na tua vida, possa trabalhar no teu coração todos os dias, para que o Senhor possa, aleluia, verdadeiramente ministrar na tua vida de uma forma tremenda todos os dias, e assim você possa continuar sendo, aleluia, esse molde para um vaso de bênção e de vitória nas mãos do nosso Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor te guarde e que você possa ser a cada dia um vaso para bênção, para vitória, para engrandecimento do reino, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, dê vitória em todas as coisas. Fique na paz.